Sejam todos bem-vindos ao Espaço Terapêutico Integral. Eu sou o professor Dr. Valdemir Bezerra da Silva, faço parte do grupo de coordenadores do Espaço Terapêutico Vida Integral. Aqui ao meu lado temos o Dr. Antônio Ferreira da Costa, participa também do grupo de coordenação a doutora Silvia Marinho Paulino e a doutora Angelina Danilo Assis. O Espaço Terapêutico Vida Integral fica na Avenida Monte Ararat, 203, Jardim Bela Vista, Osasco, São Paulo. Qualquer contato pode ligar para mim no número 989-8803-17. Esse é o meu WhatsApp. Torne-se meu amigo do WhatsApp. Olha só que legal. Então vamos lá. Hoje nós vamos fazer aqui no nosso Espaço Terapêutico Vida Integral uma oficina de leitura terapêutica. E o tema de hoje é gula, pecado ou doença? Boa, né? O senhor pensou nisso? Porque a gente geralmente coloca como pecado algo assim, mais de censura, mais ligado à religião, né? E a doença do ser humano não é um pecado? A gente adoece por causa dos pecados, né? Não é? Gostei. É interessante observar, né, Antônio, que essa terminologia pecado, ela é usada no ambiente religioso, né, num contexto de religiosidade. Mas o pecado da gula também pode ser entendido como uma patologia, né, que gera a obesidade. Ou então o vício, né, que leva à obesidade, né, que pode ser chamado também de gula. Então a gente pode chamar a gula de pecado, de vício e também de doença ou patologia, que são sinônimos. E podemos chamar também de um outro nome ainda. Qual? Corrupção. Olha que maravilha. Então é uma corrupção também. É verdade, Corrupção, ser. Agora uma questão, Antônio. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Então, a doença também, de uma certa forma, ela acontece quando a gente erra um alvo também, que é manter o quê? A saúde, né? Sim, a gente sai fora do alvo certo, que é o ser, para negar o ser. Isso. Então, se você nega, você desvia da sanidade, da saúde. Isso. Desvio da saúde, erra o alvo. Cai na patologia, né? Então, vamos lá. Hoje a gente então vai ler um texto pequenininho, facinho, muito gostoso até. Nada contra ninguém, inclusive. Não, de forma alguma. É para conscientizar, uma leitura. Até porque a gente se identifica também com tudo que está aí. Né? E por que eu faço essa ressalva aqui? Eu acho ela importante, pertinente. Porque o nosso ambiente atual é um ambiente assim de muita intolerância. Então, para poder conscientizar as patologias, nós precisamos mostrar, ver os problemas, ver os sintomas dessas patologias. E o intuito aqui é conscientizar, não é censurar. E é interessante observar que conscientizando o erro, né, a patologia, vai ficar ou vai prevalecer o que é certo, a saúde, o bem, a verdade, a beleza, a sanidade. Vamos lá então, Antônio. Para começar, vamos fazer uma breve reflexão. Provérbios, capítulo 23, versículo 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Isso, para mim, hoje, é o que deve estar figurando na bandeira do Brasil, para quem vê o Brasil de fora. Porque, principalmente, acho que uma parte assim, muito significativa da nossa juventude está entorpecida, empobrecida nesses vícios. Né? Infelizmente, né, e nesse caso, vivendo o sono, né, da alienação. Fora do alvo. Eu queria só fazer uma observação, né, porque a gente relaciona a gula diretamente à questão da alimentação propriamente, né? Ainda no campo mesmo sensorial, mas entra aí a questão da bebida, outras drogas, né, e até acho que o consumo exagerado de remédios, né? Então isso acho que é um pacote geral da gula também. É interessante. Então vamos lá, vamos aprofundar isso. Primeiro vamos conhecer o texto literário e na sequência a gente vai ler um texto da doutora Cláudia. Então, a gulosa disfarçada. Antes eu gostaria de falar desse caso aqui.
O texto que vai seguir não é a história dessa jovem, mas esta jovem tem uma história que está registrada num jornal, acho que é inglês ou americano. Ela tem uma história que é a seguinte: o nome dela é Donna, e ela tem um propósito que é ser a mulher mais gorda do mundo. Ela quer chegar ao peso de 275 quilos, 273 quilos. E ela está se esforçando para isso. Então, os médicos já estão com medo que possa vir a acontecer com ela. Mas mesmo assim, o desafio dela é participar do Guinness Book. Ela quer ser reconhecida nesse sentido. É um absurdo, né? Quer dizer, para não ver o que está acontecendo consigo, ela está usando essa questão aí de Guinness Book. Quer dizer, um outro objetivo que é um falso alvo, o alvo fácil. Fácil e falso. Isso mesmo. E o que ela está fazendo? Ela está colocando a vida dela em risco. Ela pode infartar. E fora isso, desenvolver um monte de doenças que estão atreladas à obesidade, né? Então vamos lá. Isso é só para a gente poder começar. Bom, era uma vez uma mulher muito gulosa, que não queria que ninguém soubesse disso. Assim, comia sempre às escondidas. Porém, como ela vivia engordando, o marido desconfiou. Um dia, ele fingiu sair de casa, mas ficou espiando pela janela. A mulher, pensando estar sozinha, fez um bolo com uma grossa cobertura de creme e o devorou. Depois, almoçou um frango ensopado inteirinho. À tarde, assou finos biscoitos e fritou uma dúzia de pastéis, deixando-os bem sequinhos, e comeu tudo, sem deixar uma só migalha. Dali a pouco, o marido apareceu, porém, embora tivesse chovido o dia inteiro, ele não estava molhado. A mulher estranhou. Puxa, como é que com essa chuva tão forte você não se molhou? E ele respondeu: Pois veja você, se a chuva fosse grossa, como a cobertura do bolo que você devorou, eu teria ficado ensopado como o frango que você almoçou. Mas como a chuva foi fina, como os biscoitos que você lanchou, eu fiquei sequinho, como os pastéis que você fritou. A mulher entendeu o recado e nunca mais fez as coisas escondidas. Boa história, né? Né? Então, né? E aí, Antônio? Fala um pouquinho. É engraçado. Eu acho engraçado. Porque ele faz uma ironia. Eu acho legal esse negócio da maiêutica socrática, a ironia, né? Porque a pessoa tem que sair da censura, que é o embate de esconder, para você, por analogia, colocar a pessoa no lugar dela, né? Ela está vindo por cima de você e você coloca para ela se ver, não falando diretamente dela, mas de algo ao lado. E aí ela é obrigada a desarmar a censura e tem que se ver, né? Isso é legal. Aqui na história diz que ela parou, né? Que ela vai conscientizar, né? Tudo bem, é uma história literária, né? Serve de base. É uma base que a gente poderia até descontrair, para não ficar um tema tão pesado. Né? Mas vamos lá. É um tema, né? Pesado. Faz jus ao tema, é pesado, né? Fala de pesado, né? O gula tem a ver com peso, é verdade. Mas vamos lá. Qual foi a parte que você gostou, Antônio? Eu gostei de todas, né? Mas eu posso comentar de alguma assim que... Fala aí. Eu gostei da ironia dele. Você gostou mais da ironia? Da ironia dele. A ironia, a sagacidade é tudo. Sim. E o André? Eu acho que esse é o ponto forte da história, talvez, né? E essa ironia, como o Antônio estava dizendo, ele pega a pessoa na contradição dela, né? Quer dizer, ela quis meio que... você tá sequinho, não sei o que e tal, mas aí ele já voltou a coisa pra ela, né? Mas é uma oportunidade de conscientizar alguma coisa, se a pessoa quer aceitar. Na história aceitou, no dia a dia não sei se é tão simples assim. Se acolheu, né? Bom, uma coisa interessante, né? Olha que interessante, né? Ela, geralmente, quem sofre desse mal tem essa atitude mesmo, né? Não se sacia, né? Não fica saciado, né? A pessoa, né, Antônio? Porque
como a pessoa está fora de si, ou seja, o processo de voracidade é um processo de neurose, quer dizer, a pessoa não está na realidade, ela não percebe o que ela está sentindo, então ela está no estado emocional. Então, esse transtorno é um transtorno emocional, desequilíbrio emocional. Então a pessoa não percebe que ela está demasiado se alimentando, ela não percebe a ansiedade que tem e ela não se sacia. Porque não é uma questão de alimentação. Não vem do alimento que vai saciá-la, mas é um transtorno que tem raízes mais profundas, em que ela usa o alimento para compensar esse contato que ela nega. É uma agressão que ela faz inconscientemente, há uma consciência, e ela foge para um aspecto mais emocional, primitivo, infantil e sensorial, que é uma forma de continuar inconscientizando a realidade a respeito da própria psique dela, e ela tem esse comportamento, esse transtorno. Mas ela acha que está no alimento o que vai compensá-la, o que vai satisfazê-la. Mas na verdade ela não quer se satisfazer com a realidade, que ela não quer se submeter diante da consciência que ela está fugindo, internamente. Agora, uma coisa importante a gente observar então, que o grande mal então nesse caso é a censura que a pessoa faz a alguma consciência que ela abafa com o alimento, né? Agora, nesse sentido também, revela o seguinte, que todo o prazer que ela tem está no alimento, né? Então, de uma certa forma, essa pessoa, ela vive para comer. Né? Olha que interessante, ela entronizou a comida, ela colocou a comida em primeiro lugar na vida dela. E isso faz com que ela viva fora da realidade. Então, quer dizer que sem o alimento, ela não consegue, se ela não cuidar bem disso em tempo, ela não consegue mais ter outra vida, senão a do alimento. Só comer, comer. Então, que fase que ela está presa, Antônio? Na fase infantil da parte oral, ou seja, o aspecto de formação da psique na fase oral. Você lembra do ano? A fase? Do 0 ano até os 2 anos de idade. A primeira fase de contato para a formação da memória, que é a fase de tocar a realidade através da boca. Formar a memória através da boca. Então a pessoa conhece o mundo pela boca. Nesse Depende, caso, né? Ela fica dependente da parte oral. Então ela come demais, bebe demais. Então uma pessoa que é gulosa, ela está presa à fase oral. Numa situação de neurose, quando ela tem que enfrentar uma situação que ela precisa ir lá lidar com aquilo, como ela não quer, o que ela faz? Ela tem medo de lidar, ela vai comer, vai encobrir aquilo com alimento. Vai tentar fazer essa compensação. Isso. E isso faz com que ela fique fora da realidade mais e mais, e de uma certa forma começa a agredir o próprio corpo e, consequentemente, as pessoas que estão à sua volta, porque se é casada, ela vai agredir o marido também. E a voluntariedade. Se a pessoa ficar muito presa a essas fases mais primitivas, da formação infantil, o psiquismo, ela é um adulto, mas não tem comportamento de pessoa madura, adulta. Infantil. Ela vai ter reações infantis. Então, se você contraria a pessoa num diálogo, de opinião, por isso ou por aquilo, ela fica birrenta, agressiva, não admite, não aceita, né? Então, nesse caso, ela poderia não só comer, ser viciada na comida, como na bebida, no cigarro, isso. Falar demais também. Chocolate. Hoje eu atendi um cliente que falou da questão do chocolate, né? Então, chocolate realmente é um risco danado, né? Agora, mas não é o chocolate que é o problema. É a pessoa. É a nossa imaturidade. Então nós somos seres imaturos, infantis, que precisamos conscientizar esse aspecto em nós. Senão nós vamos comer muito chocolate, beber muito, falar muito, fumar muito. Então, só uma observação. Então é sempre um aspecto psicológico, né, da psique, que desencadeia uma série de sensações até orgânicas, né? Pensando na comida em si, vai ter uma série de reações hormonais, enfim, que mexe com o organismo a ponto da pessoa ter a vontade de ter aquele prazer físico. Né? No caso da alimentação, se for no caso da bebida, no caso da droga, tem sempre um aspecto psicológico de querer sentir esse prazer. Né? Alguém gostaria de comentar os nossos
web espectadores? Web espectadores, né? Agora eu passo a palavra para vocês, tá? Se eu não quiser comentar, fala o nome e faça o comentário a respeito do texto. Particularmente, Antônio, eu também gostei muito daquela cena, né, da maioria também. Eu achei muito próprio, não é uma interessante, ocasião. uma sabedoria, assim, né? E provavelmente ele ajudou mesmo ela, né? Sim. Eu acho que tem mais para cá. Pegar eu e você. Ah lá, viu? Sim. Ninguém vai comentar? Oi, quem é que vai falar? Tudo bem? Quem é ela? Rosa. Oi, Ana, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Eu queria só pedir para o Antônio se ele poderia, se for possível, né, falar, explicar só um pouquinho mais da fase oral. O que seria exatamente isso? Como que ela funciona assim, né, na nossa memória, né? Como que ela funciona? Eu não entendo muito disso. Então, quando nós nascemos, e antes de nascer, inclusive, a gente põe o dedo na boca, já ainda na barriga da mãe. Mas quando nós nascemos, nós não temos noção ainda sobre o nosso corpo, então o aspecto em nós, que é o aspecto mais forte de contato com o mundo externo, são os lábios, a parte oral, esse sistema. Então a criança, por exemplo, reconhece primeiro, para se alimentar no seu instinto de vida, o seio materno. E através do seio materno, ela vai conhecer depois que tem um ser ali atrás que é a mãe. Então ela tem um instinto, sabe que vem da mãe e do seio materno, que vem aquilo que ela precisa para viver, que é o instinto de vida. Ela depende disso. Quando ela passa por essa fase, vai para uma fase dos 2 anos aos 4, é a fase analsádica. Depois ela vai para outra fase, que é a fase mais narcísica ou sexual. Fase genital, né? Genital. Depois tem a fase mais de maturação, vamos dizer assim. Agora, se a pessoa passa por essas fases, que todos nós passamos, que a formação da memória vai se dando por aí, nós vamos tendo contato, entendendo que o alimento vem do seio, que o seio está na mãe, a mãe gosta de mim, a mãe me orienta, eu dependo dela, eu vou crescendo, ela me ensina a falar, a andar, e depois eu vou aprendendo as coisas e vou tocando a vida para viver as outras fases, quando tiver com 12 anos, 14 anos. Mas se eu não passo bem por uma dessas fases, eu levo para outras fases da minha vida uma infantilidade, ou eu não absorvi as experiências, eu não amadureci, não vivi bem aquela fase, eu levo aquela fase como um problema a se resolver. Então eu fico muito preso nessa fase, fico dependendo dessa fase, e vou ter reações e ter uma personalidade que vai demonstrar muito esses aspectos de dependência, de fuga, de agressividade, de narcisismo, de devaneio, que são as fases da formação da nossa memória, da nossa psique durante esse período. Então, só para complementar. Então, assim, pode ser que, de repente, se a gente demonstra bem algum aspecto, assim, de característica madura, não propriamente alimentar, pode ser que eu tenha tido se eu tive algum problema nessa fase, por exemplo, minha mãe não me amamentou. Então, pode ser que isso tenha me prejudicado, tenha ficado. Por exemplo, é uma coisa muito particular. Mas, por exemplo, tem crianças que a mãe não consegue alimentar a criança, amamentar, e ela não se torna dependente dessa fase porque a mãe não conseguiu amamentá-la. Porque percebe aí que aí já tem uma consideração que está imperativo de que foi culpa da mãe. Tem crianças que apertam tanto o seio materno, mordem, que a mãe não consegue amamentar, tem que partir para a mamadeira. Não é um problema da mãe, é um problema da criança já rejeitar aquilo que ela mais precisa, o bem que ela tem, ela rejeita o seio materno. Então a inveja, a gente já vem com ela. Então ficar nessas fases
Não é que por um acidente da natureza, mas tem uma questão por trás, ainda que inconsciente, que são as nossas intenções ocultas. Então, uma criança muito voraz, que aperta o seio e não deixa a mãe amamentar, ela já rejeita o bem que ela precisa. Entende? Compreende? Obrigada. Vamos lá. Então, é interessante observar também que quando a gente fica preso a uma dessas fases, quando adultos, é porque, de uma certa forma, a gente quer resolver tudo pelo princípio do prazer. Então, a gente não quer se frustrar na realidade, né? Agora, aqui e agora. Então, quando diante de uma situação que requer da gente uma frustração, o enfrentamento, a gente faz o quê? A gente recorre àquele momento de prazer. Então, eu vou comer demais, eu não quero sentir a necessidade de superar aquela dificuldade, então vai comer para cobrir alguma consciência que está mostrando para nós alguma falha, algum erro que a gente tem e a gente não quer ver. Então, vai fazer uso desse artifício que é comer demais. E isso está ligado à questão da vontade. Isso. Então, o prazer alimenta a pessoa, não realiza a pessoa, mas ele mostra que existe uma dependência de agressividade por parte da pessoa, que está ligado à vontade invertida. Até contra ela mesma, porque o resultado é a pessoa, muitas vezes, deformar o próprio corpo, né? Sim, por isso que você orienta uma pessoa. Você bebe demais, você está comendo muito. Por exemplo, o adulto, muito fixado nessa fase, ele não pode sair na rua com uma mamadeira. Mas ele faz isso. Só que nós arrumamos uma coisa sofisticada. Pode ir à praia, por exemplo, você vai ver todo mundo com uma mamadeirazinha de lata, tem latas maiores, tem garrafas verdes, garrafas duplo malte. Sim, sim. É a mamadeira do adulto. Sim. Às vezes também, o próprio cigarro, por exemplo. Também a chupeta. A chupeta, né? Eu usei chupeta até uns 20 anos atrás. Posso só fazer um comentário, Paulo? Essa questão, né, dessas fases que foram citadas, a oral, anal sádica e genital, né, de uma certa maneira, em maior ou menor grau, praticamente a grande maior parte das pessoas vive nessas fases. Sim. Né? Então, é só pontuar essa questão, né? Porque o que seria não estar nessas fases? É o aspecto maduro da personalidade. E o que a gente observa no dia a dia é que normalmente as pessoas têm uma ligação, né, de dependência nessa parte, ou da alimentação, bebida, como a gente falou, drogas, ou entra na fase sádica, que é aquela fase mais agressiva, relacionada a bens materiais, a dinheiro, a poder, ou naquela fase genital, que é sexual, mais narcisismo, festas, divertimentos. Então a gente vê que o grosso, assim, da população, ela está muito nessas fases ainda, né? Sim. A gente vive preso nessas fases, né? População do mundo, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Obrigado pela participação, a Ana Rosa, né? Alguém mais gostaria de falar? Sim. Então vamos dar continuidade. Vamos refletir. Não há nada de errado em gostar de comer e querer comida gostosa. Afinal, Deus criou o paladar. Mas pode ser um problema quando passamos a comer além do necessário. Vale enfatizar que é normal, vez ou outra, comermos um pouco mais do que devíamos, principalmente em ocasiões de festas. No entanto, isso não pode virar um vício, pois a gula pode causar muitos problemas à saúde, como hipertensão, diabetes tipo 2, problemas cardiovasculares, artrose, refluxo esofágico, entre outros. Em síntese, a gula reflete a nossa falta de domínio próprio e pode nos causar muitos problemas de saúde. É importante termos uma vida equilibrada, que não seja dominada pela comida ou qualquer outro vício. Ó. Só para a gente poder pensar, tá? Agora a gente vai dar continuidade com outro texto, que é o texto extraído do livro De Olho na Saúde, o ABC da Psicossomática Teológica, da doutora Cláudia Pacheco. O tema é obesidade, problema de milhões na sociedade ocidental. Vamos lá, Antônio? Vamos. Então agora é com o senhor. Então, a obesidade, a causa psíquica não é tratada.
Porque cada dia mais os seres humanos tornam-se obesos. Não está clara a relação entre os valores, os hábitos, o ambiente psicoenergético, as atitudes dos indivíduos e sua crescente ansiedade que eles tentam aplacar, entre outras coisas, como a comida ou com a comida. Olha que interessante, né? Essa é uma relação que ela é causa e efeito, é um fato. Mas as pessoas parece que não olham isso. Esquecem que essa condição é que determinante. Tanto que as cirurgias, né? Sim, isso mesmo. As pessoas vão atrás de cortar, estancar o intestino, o estômago. Elas fazem operação, mas não tratam a raiz do problema. Tanto é que tem pessoas que após a operação elas acabam comendo de novo aquele volume, pode dilatar o estômago, ou então começam a sofrer as consequências disso, né? Por exemplo, se a pessoa desencadeou um sintoma de ansiedade, que ela fica voraz por alimentação e não consegue se brecar, se ela está muito gorda, então ela acha que o problema é o sintoma, ela não quer ver, ela censura. Então ela corta o estômago, porque ela é obrigada a comer só um tanto. Ela vai emagrecer. Só que por trás da psique dela tem algo mal resolvido ainda, que vai desencadear para uma outra vertente. Agora não é a alimentação. Mas essa coisa mal resolvida, essa imaturidade, essa dependência, vai se canalizar para um outro sintoma na vida dela. Vamos lá. Todo gordo é neurótico, assim como todo excessivamente magro. E não há outra maneira de se tratar do problema se não for vendo qual a verdadeira causa de sua insatisfação, que obviamente não está relacionada ao que ele come. Pelo contrário, quanto mais a pessoa tenta aplacar sua ansiedade comendo, mais ansioso vai ficar. Então, o que acontece aqui? A autora deixou claro para nós, né? Toda vez que a gente está ansioso, muitas vezes a gente vai comer. E o que ocorre? Comendo demais, depois dá sentimento de culpa, porque comeu muito. Aí a pessoa vai e come. Não gosta de sentir culpa, porque é uma angústia, né? Que é a consciência acusando, né? Que algo está errado. E ela não gosta de ver nada errado nela, volta de novo, é o ciclo vicioso, né? Né? Então, olha que interessante, né? Pois é, então. E o que acontece aqui é isso, que a pessoa, por ser muito ansiosa e por não tratar das causas da ansiedade, como ela é presa à fase oral, ela vai descontar então a ansiedade no quê? No prato de comida, nas guloseimas, na bebida, e assim ela vai acabar tornando-se uma pessoa acima do peso, né? Até sofrendo por causa disso. E esse sintoma, a questão não é censurar o sintoma, é realmente isso, ver o que está por trás, porque ele mostra que tem algo errado. Então nós precisamos ver através do sintoma que precisa tratar algo que não está bem ali. E olha só, né? Essa questão aqui de ser gordinho, a gente está numa sociedade que tem muito obeso, né? Sim, agora com esse aparato hoje, que a mídia, prestando serviço para o interesse econômico, as mídias só falam de alimentação. Então você precisa comer, coma isso, coma aquilo, esse é melhor, aquele mais, não sei o quê, coma isso, coma aquilo, toda hora, restaurantes, isso e aquilo. Então, aí todo mundo já tem essa ansiedade por conta da gente viver fora do nosso alvo, ou seja, a gente não quer amadurecer e quer ficar na fase mais infantil e primitiva. Sim. O poder econômico usa suas mídias para empurrar produtos e ganhar dinheiro em cima da desgraça popular, né? Agora, o que eu acho mais interessante é que toda essa questão que você falou, até como isso, como aquilo, agora o mocinho é tal alimento, o vilão é tal alimento. Também. Só que fica só nessa questão, ou seja, o que comer, o que não comer, qual a quantidade, qual é a nova dieta, super alimento. Então o amor, a felicidade. E a parte psíquica, sim. Né? Essa então, parte não fica tratada. Depois é resolvida na mesa de cirurgia. Então, quer dizer, resolvida. Nós colocamos que a felicidade vem do alimento, e se o alimento, por algum motivo, trouxe o problema, vai ser um outro tipo de alimentação que vai curar aquilo. Entendeu. Interessante, né? Bom, vamos lá, continuando.
Primeiro porque está usando a comida numa fixação aos prazeres orais, para inconscientizar, ou seja, esconder de si a causa de seu mal, o que em si é um comportamento gerador de mais ansiedade. Então a pessoa está abafando a consciência com o alimento. Ao invés dela acalmar, ela vai ficar muito mais ansiosa. Sim. Segundo, porque vai aumentar de peso, deformando-se cada vez mais, o que gera problema de baixa autoestima, de depressão, de sentimentos de inadequação, com consequente isolamento, problemas profissionais, afetivos, sexuais, etc. Olha isso, gente. Várias consequências. Então, ocorre uma constelação de problemas. A pessoa, além de estar fora do peso, né, começa a se sentir mal, tem um monte de problemas, e depois, como é que faz? Né? Não tratou da raiz, aí sofre as consequências, vai tomar medicação por um monte de coisa, né? Se for o tratamento ortodoxo, né? Paulo, eu não sei se é pertinente fazer o seguinte questionamento. Você falou que é uma tentativa de abafamento da consciência, né? É isso mesmo. E que consciência seria essa? Pois é, né? O que será que a pessoa quer? Eu até faria uma pergunta. A que a gente associa uma pessoa gulosa? Do ponto de vista psíquico, né? Como que a gente poderia classificar, vamos dizer assim, a que a gente associa uma pessoa gulosa, né? O que representa isso? Então, né? É que cada guloso tem o seu motivo porque ele está ansioso, porque ele vai comer. Então, depende do contexto, do cenário. Por exemplo, uma criança que é obesa, é gulosinha. De repente, a gente não sabe o que está acontecendo lá no seio da família. Tem muita discussão, está passando por um processo de separação de pais, a criança está com dificuldade na escola, não tem diálogo entre pai e filhos, não tem atendimento, sabe, o acolhimento da família. Então, uma criança que fica isolada não recebe uma alimentação adequada também. Então, muitas vezes o abandono dos filhos, que o pai empurra o filho para o computador, para a televisão, e vai jogando batata frita, doce, tudo para o filho não existir. Porque o pai não quer se relacionar, né? Até por conta dessa questão contemporânea, de você ter que correr atrás de pagar as contas e não tem tempo para perceber a vida. Então, terceiriza a educação dos filhos para o computador, para a internet, e compensa o filho com doce, com sorvete, picolé, guloseimas, refrigerantes, vários venenos, né? Além desses maus hábitos, essa questão que é talvez até um pouco social, né, no sentido da nossa análise, mas eu pensei assim, do ponto de vista bem psicológico, no adulto principalmente, tá? Não posso dizer necessariamente da criança, mas uma pessoa gulosa, a gente pode ver do ponto de vista psíquico, uma pessoa assim, um tanto egoísta, né? Porque ela quer extrair o máximo de prazer, né, de uma coisa sensorial, mas ela quer reter muita coisa. Será que ela não quer? Às vezes até, vamos supor que uma quantidade de comida X para, sei lá, 4 pessoas em casa. Imagina uma pessoa gulosa, no sentido assim de ela quer reter muita coisa e os outros se virem. Egoísta, né? Tem esse aspecto mais profundo, assim, né? Tem isso também. Agora também tem uma outra situação. Vamos pensar ela ansiosa, né? Não porque ela pensou, olha, eu vou comer tudo aquilo porque o pessoal vai ficar com fome. Não é uma coisa consciente. Também tem que observar isso, né? Mas de repente, no dia a dia, a pessoa está passando por uma situação de desemprego, né? Ou uma doença na família, e ela não sabe lidar com aquilo. Qual que é a válvula de escape dela? Então, se é uma pessoa que está presa à fase oral, numa situação como essa, de crise, ela vai comer demais, porque para não sentir aquela situação, que ela não sabe lidar com aquilo, a consciência que aquilo está dando para ela vai comer para abafar aquela consciência. E detalhe, não é porque ela está tendo prazer, não. Às vezes ela está comendo e nem está sentindo o sabor do que está comendo, porque ela não saboreia. Mas ela tenta aliviar a angústia dela. Isso, entendeu? Fugir da angústia. Não dá para a gente falar isso e aquilo, né? A gente pode especular, mas para ter uma noção assim, observar assim, que é sempre interior mesmo, ver qual é o contexto, em que lugar a pessoa está, né? Uma criança, às vezes, que sofre do abandono dos pais, como a gente colocou aqui, uma pessoa que está passando por uma situação de desemprego ou doença na família, e ela não sabendo lidar com essas situações que são adversas, e ela estando presa na fase oral, ela vai comer demais mesmo, porque ela está ansiosa.
E tem aqueles casos também, né, Antônio, que pode ter não comer, que cai por outro lado, né? Sim, que a pessoa, né? isso, ela nega o alimento, porque é o bem que ela precisa para viver, e ela recusa aquele bem, transportando uma idealização de uma perfeição corpórea. Então, olha o narcisismo junto com a outra questão da inveja, de negar. É o outro lado da moeda. É o inverso, mas que tem a mesma causa ali por trás. Bom, vamos lá, está na oralidade também, né? Vamos lá. O obeso sofre de uma inversão de valores e de ver na comida a fonte principal de felicidade. Sua vida psíquica está abafada, atrofiada, e seu ser sofre pela repressão que a pessoa faz aos aspectos anímicos da sua vida, anímico de alma, né? A fome não é de comida, mas de alimento psicológico, afetivo, cultural e espiritual. Olha, fome não é de comida, mas de alimento psicológico, afetivo, cultural e espiritual. Então, o senhor falou daquilo lá do abandono do filho, né? Que o pai deixa a mãe, o pai, enfim, os pais deixam a criança diante da TV e aí deixa lá comendo tudo, tomando coca, comendo biscoito, bolacha, chocolate, toma sorvete, come pipoca, o dia inteiro. E estragando o sangue, né? Porque tudo vira sangue, né? Isso, vai virar um sangue ácido. E aí a saúde... E a criança pode desenvolver diabetes, né? Isso já, nossa. Sofrer de hipertensão também. Sim. Olha que absurdo. E outra coisa, quando é criança, socialmente, André, ela vai exagerar no açúcar, no refrigerante. Conforme a situação que coloca ela num transtorno social, uma separação no futuro, perder o emprego, ou a morte de um parente, ou de um bichinho que morre, isso, ela não vai de repente fugir para o refrigerante mais, nem para o picolé. Ela pode fugir para uma droga mais pesada, porque o meio ambiente social da juventude tem mais outras ofertas, né? Outras vertentes. Mas aí vem essa questão, por mais que haja todo esse contexto social difícil que nós vivemos, que favorece, né? Que favorece qualquer vício, até mesmo nas crianças, vai haver um pacto naquele sentido, né? Uma aceitação. Sim, né? sim. Então, do ponto de vista psicológico fraco, invertível, ela vai dar válvula de escape para algum aspecto. A gente falou da preguiça na semana passada. A pessoa, por não saber lidar com determinados problemas, também pode ser. Nesse caso, a gente está falando da gula. Né? É isso mesmo, André. É isso mesmo. Então, o mesmo contexto vai despertar reações diferentes em pessoas diferentes, né? Cada um tem uma forma de reagir. Se eu tenho uma personalidade mais depressiva, eu vou tender a ficar mais na questão da gula, da preguiça. O outro é mais paranoico, vai para a agressão, por exemplo, a avareza. Então depende do psiquismo. Mas no fundo tem só uma base, que é a inveja, que a gente vai tratar dela depois. Isso é absoluto. Relativo é a proporção. Isso. A voracidade é diretamente relacionada ao problema de inveja. E quanto mais inveja inconsciente, mais insatisfação, mais voracidade, mais desequilíbrio numa cadeia sem fim. Olha isso. Porque a pessoa muito voraz, por mais que ela se alimente, e ela está se alimentando inconscientemente, porque vê no alimento o prazer que vai aliviar a angústia, mas ela, como o André acabou de falar, ela acha que o alimento vai acabar tudo agora, então ela se apressa em comer mais rápido. Ela não olha o que ela acabou de comer, ela fica olhando onde tem para ela tomar mais, para ela comer mais. Então, se o cara fuma, a pessoa fuma, ela não está olhando se ela acabou de fumar, ela está olhando que ainda tem cigarro e ela tem que queimar logo esse cigarro. E a comida é a mesma coisa, a pessoa acha que a comida vai acabar tudo amanhã, tem que comer tudo hoje. Então, inconscientemente, tem essa... Então, no fundo é uma agressão que ela está fazendo ao próprio corpo, né? Saúde. Essa questão da fome espiritual, que ela na verdade tem, porque ela rejeita a consciência, ela coloca como a salvação dela a questão sensorial. Isso mesmo. É uma completa inversão. Isso mesmo. Ela rejeita os assuntos, a questão mais elevada espiritual,
fica com fome disso, só que vê a solução numa coisa sensorial. Isso mesmo, André. Bela observação, André. Nossa sociedade é impiedosa e louca. Louca, pois incentiva o tempo todo o consumo de alimentos através de maciça propaganda. E depois de instalado o vício e o problema da obesidade, a mesma sociedade critica e condena a deselegância dessas pessoas, excluindo-as do conceito de normalidade, entre aspas, e beleza. Então, é uma sociedade hipócrita, né? É como o André falou, a mesma empresa que vende o que vai engordar já prepara o remédio para emagrecer depois no futuro. É isso. O cara vive para enriquecer. É o mesmo dono, né? É o mesmo dono. Vamos lá. E a indústria alimentícia e farmacêutica lucram com a patologia e fraqueza do ser humano, abusando de sua inversão. Tá vendo? Então hoje as pessoas tomam um monte de medicamento para ficar magro também, perigoso. Para ficar feliz. Para transar, para tudo tem um remédio. Né? Como se o ser humano foi feito todo limitado, estragado. Limitado eles somos mesmo. Mas a gente não quer ter limites no que é razoável. E para o mal a gente quer. Para o mal a gente não quer ter limite. Que interessante. Para refletir, a inveja é a causa de todos os males, o rei dos vícios. Todo o mal que existe no mundo adveio desse terrível sentimento que deseja acabar com o que existe e que enlouquece o ser humano e sua civilização. Por exemplo, o invejoso é voraz, não tem controle sobre sua libido, motivo pelo qual é luxurioso. O mesmo podemos dizer sobre a avareza, a gula, a preguiça e mesmo sobre a ira e a soberba. Olha que interessante, a gente vai tratar de todos esses temas. Próximo, né? Cada dia é um encontro tratando de um desses assuntos, observando que por trás de cada um deles sempre vai ter o elemento da inveja. E o motor, assim, quer dizer, a inveja, né? Mas você vê que a questão de voracidade em qualquer um dos... Sim, todos eles têm a voracidade. Querer demais, sempre algo, né? E esse problema não é só ver que a inveja causa isso. O que causa isso é a dificuldade de lidar e chegar à normalidade ou a um padrão de maturidade é a questão da censura. Porque o invejoso, ele acha que se ver a inveja, ele vai tê-la. E é o contrário. Você, quanto mais percebe a própria inveja, e todo ser humano tem inveja, menos vai ser conduzido por isso, né? Menos vai ser escravo disso, né? E aí você vai sair dos vícios. E vai ser se tornar uma pessoa mais madura, equilibrada, mais saudável e tem mais bem-estar na vida. Até porque a visão do erro, ela vai então dar à pessoa a oportunidade de corrigir as suas atitudes, seu comportamento, enfim. E também vai prevalecer o bem que existe por si. E nessas fases mais primitivas, o que acontece com o adulto que é mais apegado nessas fases? Um problema característico que tem. Se você falar que para a pessoa acalmar ou mostrar algum problema nela, ela censura, fica nervosa. Então o diálogo é mais dificultoso. Sim. Isso tem um nome também, que é a arrogância. Sim, muito. Então a criança mimada, brava, ela não aceita que você oriente ela para o bem. E o adulto também não é assim? Isso, essa criança quando cresce, fica um adulto arrogante, fica o que a gente vê por aí. Então, nesse sentido, só pensando numa questão assim, qual é o caminho, né, para começar a lidar com essa questão toda, né, é a conscientização, como a gente diz. Então, é assim, você aceitar, vamos dizer assim, que existe esse posicionamento, né, que a gente está colocando aqui, e toda vez que vai fazer isso, né, vamos dizer, vai comer demais, né, aceitar. Primeira coisa, aceitar esse tipo de divisão. Você come demais, porque que é vai assim. chegar uma hora que isso vai ficando assim tão incômodo que aí você vai começar a se segurar. E justamente a pessoa que tem o vício, ela tem a tendência de fazer o quê? Não lidar com essa visão para continuar com ela. E não acha que come demais também, né? Exato. Vamos lá. Então, vamos agradecer os amigos, Isso. né? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado a todos. E já deixar claro que nós vamos fazer uma nova leitura terapêutica na semana que vem, com fé em Deus, Isso. né?
E que o tema, qual que vai ser o tema, Antônio? Bom, o primeiro episódio foi a semana passada sobre preguiça. Isso. Hoje, então, foi sobre gula. E semana que vem? Será sobre luxúria. Olha só, hein? Que tema, hein? Um negócio de luxo, hein? Vamos agora abrir para os amigos, né? Pessoal, a gente vai abrir para vocês, pode comentar, né? E aí a gente encerra depois. Agora vai ficar com vocês, tá bom? Vamos lá, alguém gostaria de fazer algum comentário? Não é para deixar de comer, tá? Também não precisa ser tão radical. Comer com moderação. Os extremos representam duas faces da mesma moeda. É isso mesmo. Né? E também ver que come demais, custa conscientizar. De repente, pode até consultar alguém, trabalhar com um nutrólogo para dar uma dieta equilibrada, né? Pois não, pode falar. Oi, sabe o que eu fiquei pensando aqui? Exatamente na pessoa, nas duas causas agora. Uma que come escondido e a outra que come para o mundo inteiro saber que ela come. Isso é a mais gorda do mundo. É isso mesmo. De qualquer forma, tem que ver que tem uma patologia, né? E observar essas questões da ansiedade, que geralmente a pessoa não acha que não tem, e tem ansiedade. A gente conhece muito pouco a respeito do nosso psiquismo, viu? A gente não se conhece. A gente mal sabe dar o nome às emoções que a gente sente. A gente tem dificuldade para perceber o sentimento que tem. E ainda, pelo contrário, é muito comum a gente ser conduzido pelas emoções e ter atitudes assim que você fala, mas como uma pessoa pode fazer isso? É porque a pessoa não se conhece. E nem quer se conhecer. E não quer. Sabe um comentário que eu queria fazer em cima do que a Ana, né? Foi a professora Rosa. Então. Vem cá. Sabe o que chamou a atenção? Não, sabe o que chamou a atenção? Porque assim, aquela que foi escondido, né? Ela assim, ela já sabe, né? Ela não está escondida, ela sabe. Exatamente, mas assim, ela já tem aquela sensação de que tem uma coisa errada. É isso mesmo. Agora a outra, acho que o grau de inversão é tão grande que ela quer fazer uma legalização daquilo, mas num nível assim, global, né? Quer dizer, então vamos escancarar a vontade dela como tornar aquilo uma coisa maravilhosa, né? É interessante isso daí, é verdade. Mas de qualquer forma é bom observar isso, né? Que o que está conduzindo a pessoa, né? E tentar entender o que está se passando naquele momento com a pessoa, né? O contexto. Será que está bem? Está ansiosa? Está preocupada? Mas por que vai comer? É fome? Ou é mais uma vontade? É fome, mas é fome do quê? Né? Porque se você não tem o alimento correto, que é o alvo certo, então você vai fugir e vai errar o alvo. Ou seja, ao invés de ficar no ser, de se conhecer, cada vez mais vai se estranhar e vai criar características, vai criar uma personalidade, uma máscara para moldar um ser que não é verdadeiro, não é autêntico. Isso mesmo. Alguém mais?